Olá, amigos, sejam muito bem-vindos à nossa videoaula que vai se tratar de dois temas que nós vamos apresentar a vocês hoje. O primeiro é quais são os tipos de fotografia odontológica que existem, e o segundo é falar sobre o triângulo de exposição e como você pode tirar o melhor usufruto desse triângulo de exposição para poder fazer fotos que condizam com as necessidades que vocês têm no consultório do dia a dia. Tudo bem? Então a gente começa falando para vocês que existem três tipos de fotografias na odontologia. Existe a foto de exame complementar, existe a foto didática expositiva e existe a foto artística. Então, para que serve cada uma delas? A foto de exame complementar é aquela que serve para complementar o seu exame clínico. É aquela que tem que ter características de diagnóstico preciso. Então, ela tem que ser uma foto que a gente chama de 1 para 1. O que significa dizer 1 para 1? Significa dizer que ela tem que tanto ter a cor original da visão clínica, como as proporcionalidades originais de tamanho, que é o tamanho 1 para 1. Ou seja, se você vê um premolar com 7 milímetros mesiodistal, então essa proporção tem que ser resguardada na fotografia. Já antecipo para vocês que as fotos de exame complementares só são possíveis com máquinas DSLR, que são as que a gente chama comumente de máquinas profissionais. São aquelas que têm uma lente, um conjunto de objetivas e um cristal pentagonal que faz com que você tenha essa visão da proporção 1 para 1, preferencialmente sendo utilizada com uma objetiva que a gente costuma falar de macro 100. Já a foto didática expositiva, ela não precisa seguir todos esses rigores, mas ela precisa ter uma condição que você consiga demonstrar para o seu paciente o que você quer expor, quer seja para o seu paciente, quer seja, por exemplo, em aulas que você pode ministrar, tá? E aí você vai ter essas fotos didáticas expositivas. E por último, você tem a foto artística, que ela tem o principal intuito de melhorar a autoestima do paciente. Então, as fotos de exame complementar, ela tem que ser nessa proporção de 1 para 1, onde realmente a tonalidade de cor e o tamanho eles sejam preservados para uma melhor análise, como essas fotos que eu estou mostrando para você agora. Isso aí são exemplos de fotos de clínica de diagnóstico por imagem que não prezam ou não priorizam que essas fotos tenham essa padronização, e você vê que acaba tendo distorções em relação à cor, posicionamento do paciente, enquadramento, tá? Então, muito cuidado, porque o enquadramento de exame complementar ele tem que ser preciso para uma análise posterior. Já as fotos didáticas expositivas são aquelas com o intuito de você demonstrar algo ou para o seu próprio paciente, ou quer seja em apresentações de congressos, seminários, palestras e aulas. Por exemplo, eu quis mostrar para essa paciente que ela tinha uma guia irregular que estava fazendo que houvesse desgaste nas bordas incisais dos incisivos superiores. Na fotodidática expositiva, é permitido até você acrescentar desenhos, setas, orientações, porque o objetivo dessa foto é fazer a pessoa, o interlocutor, entender qual é o problema que ele tem e quais são as possíveis soluções. E a foto artística, que eu falo para vocês, é aquela que tem o intuito de elevar a autoestima do paciente. É aquela que geralmente você faz no final do tratamento, mostrando tudo, ou então uma foto que você vai expressar um sentimento. Então, nessa hora, a padronização é não ter uma padronização de análise simétrica, mas sim passar uma sensação, passar uma emoção, como nesse caso aqui, a emoção da liberdade de você ter um tratamento conduzido com alinhadores. Tá? Isso aqui, final de tratamento, mostrar para o paciente o quanto esse tratamento fez bem para o paciente, ok? Geralmente, uma condição que separa a foto didática expositiva da foto artística, por exemplo, é o tão a luz é suave ou tão a luz é dura.
tá? Então, luz dura se diz aquela luz com incidência direta. Ela geralmente se faz com a máquina mais próxima do objeto e com a potência de luz maior. Já a foto artística gera luz suave, que é essa que é mais distante do paciente, uma potência de luz menor, dando essa impressão de gengiva, por exemplo, plástica, né? Só para vocês terem ideia, isso aí é o mesmo paciente, não houve clareamento nem nada. A única coisa que houve foi mudança nas condições de proximidade e potência de luz. Ok? A máquina profissional que a gente faz as fotos de 1 para 1 é a Digital Single Lens Reflex, e ela tem como principal diferencial esse prisma pentagonal que proporciona a gente, ao profissional operador da máquina, avaliar através do finger, que é esse visor aí que tem em cima da máquina, tá? Então, fazer foto com máquina profissional, nada de olhar a imagem em tela de plasma, você tem que olhar no finger, que é aquele orifíciozinho que você coloca o olho. Nesse orifício você consegue ver a imagem numa proporcionalidade de 1 para 1, fazendo com que você faça uma foto de exame complementar, certo? Para que você tenha esse domínio dessa imagem, você tem alguns artifícios, como por exemplo o triângulo de exposição. O que é o triângulo de exposição? São 3 componentes que existem na máquina fotográfica, junto com a objetiva, que é a lente, que faz com que você controle a claridade ou quanto a foto vai ficar escura e quanto isso vai impactar negativamente ou positivamente na tua imagem. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é a possibilidade de você fazer uma adaptação do ISO, que é a sensibilidade desse sensor que existe dentro da máquina que capta a imagem. Então, quanto maior o ISO, quanto mais excitado tiver o sensor, mais luz entra e então a imagem fica mais clara. Isso é bom. Contudo, quanto mais esse sensor é ativado, é excitado, mais ele perde o domínio de identificar melhor as cores. Então, um ISO muito grande é um ponto positivo porque aumenta a claridade da imagem. Contudo, um ISO excessivamente grande vai causar granulação da imagem e isso a gente tenta evitar na medida do possível. Então, no nosso quadrinho de referência, quanto maior o ISO, mais clara a foto, contudo ela fica mais granulosa. Quanto menor o ISO, mais escuro a foto. Abertura do diafragma. A abertura do diafragma é essa persiana, essa cortina que existe dentro da objetiva, ou seja, dentro da lente. Ela não faz parte do corpo da máquina, ela faz parte da lente que você acopla. Quanto mais fechado tiver essa persiana, essa janela, menos luz entra, logo vai ficar mais escuro. Quanto mais aberta essa janela, mais luz entra, logo vai ficar mais claro. E aí você pode se perguntar, então é muito fácil, é só colocar o ISO para ficar com a janela bem aberta, que aí a gente vai ter foto clara e não precisa se preocupar em aumentar o ISO. Contudo, quanto mais aberto tiver o diafragma, menos profundidade de campo você tem. Agora, aqui cabe uma orientação para vocês. Essa janela é dividida em fração. E sendo dividida em fração, quanto menor o número da fração, maior a janela. Quanto maior o número da fração, menor a janela. Então eu quero que vocês esqueçam agora essa questão de janela aberta ou janela fechada. Eu quero que vocês entendam que o F, que é o diafragma, quanto maior a numeração dele, mais a janela vai estar fechada, maior a profundidade de campo. Quanto menor o F tiver, mais aberta está a janela, menos profundidade de campo você ganha. Você tem um plano posterior ao teu objeto, tá? Muito difundido ou irregular. É mais ou menos isso. Se você tem um F reduzido, entra mais luz e você só tem uma faixa de foco. Por exemplo, isso é muito usado em propagandas de margarina, propaganda de família feliz, onde o foco é a família e lá atrás, geralmente o jardim, fica todo distorcido. Significa dizer que foi pegue nessa foto o diafragma e baixado o diafragma, porque entra mais luz, mas em compensação distorce toda a parte de fundo. Mas isso não é bom na odontologia. Veja, por exemplo, esses dentes posteriores distorcidos nessa imagem. Isso é um problema de um F muito baixo. Como é que eu soluciono isso? Eu aumento o F.
Contudo, ao aumentar o F, significa dizer que eu estou fechando a janela. E ao fechar a janela, vai entrar menos luz. Então, a foto vai ficar escura. Mas isso não é problema para vocês, porque vocês já sabem que pode contrabalancear pegando o ISO e aumentando o ISO. Então, a foto está com o diafragma baixo, e agora a gente aumenta o diafragma, que aumenta a profundidade de campo, e agora você vê melhor os dentes posteriores. E a foto não ficou mais escura, porque se trabalhou no aumento do ISO. Então, no F, quanto maior o F, mais escura a foto. Quanto menor o F, mais clara a foto, contudo ela perde profundidade de campo. Por último, tem a velocidade do obturador. O obturador é essa janela que abre-se para o espelho para poder captar a imagem. E vejam que existem diferentes velocidades. Quanto menor a velocidade do obturador, mais luz entra. Quanto mais rápido a velocidade do obturador, menos luz entra. Então você pode se perguntar, agora está fácil, porque se eu quero mais claridade na imagem, é só deixar a velocidade do obturador bem lenta. Contudo, a velocidade do obturador lenta numa câmera que você segura com a mão, e olha que essa câmera é pesada, então você vai acabar tremendo um pouco a mão involuntária e vai acabar borrando a foto. Nesse caso, é interessante você ter uma velocidade do obturador veloz o suficiente para não tremer a fotografia. Isso aqui é uma foto que eu tirei numa velocidade muito grande e essa aqui é uma foto que eu tirei com a velocidade menor. O que aconteceu? A foto ficou borrada porque, pela lentidão da entrada de luz, pela alta exposição de entrada de luz e pelo problema de você não deixar a câmera estática, você acaba borrando a imagem. Por exemplo, essas imagens costumam ser feitas com a velocidade do obturador tão baixa, mas tão baixa, que a luz ela acaba sendo capturada de forma progressiva e lenta. Então essas imagens que vocês costumam ver, ou aquelas de avenida à noite, onde tem várias luzes vermelhas indo, que representa a luz dos carros, a luz posterior dos carros, e várias luzes amarelas e brancas vindo, que é a luz anterior, isso criando feixes, criando rastros de luz. Essas fotos geralmente são feitas com a velocidade do obturador muito baixa, certo? Então esse é o nosso quadro final. O ISO, quanto mais claro, mais granulado. O diafragma, quanto mais claro, quanto menor, mais perde profundidade de campo. E o obturador, quanto mais claro, ou seja, quanto menor a velocidade do obturador, mais desfocada está a imagem. E aí você vai usar esse triângulo para tentar calibrar a sua fotografia na medida do possível. Esse é um resumo que trata tanto do diafragma, quanto do obturador, quanto da potência do ISO. É um bizu, um macete para vocês. E aqui fica o exercício final. Por exemplo, eu te contrato para fazer uma fotografia do carro do Ayrton Senna dobrando uma curva a 380 km por hora. Atrás tem uma plateia. Você vai estar com a sua máquina fotográfica num tripé. Ela está estável. Ora, se é para você tirar a foto bem definida desse carro, então a velocidade do obturador tem que ser muito grande, porque qualquer velocidade menor, o carro vai sair todo borrado. Concorda? Então você vai ter uma velocidade do obturador muito, muito, muito rápida, o que vai fazer com que a foto fique muito, muito, muito escura. Como é que você pode calibrar para essa foto não ficar tão escura? Você vai no ISO e aumenta absurdamente o ISO. Ao fazer isso, a foto vai ficar como? Isso, vai ficar granulosa, tá? Mas mesmo aumentando o ISO em sua máxima potência, ainda não vai ser o suficiente. Ainda vai estar escura a foto porque a velocidade do obturador está muito, muito grande. Nesse caso, então, você tem que lançar mão do diafragma. O que é que você tem que fazer? Você tem que abrir mais o diafragma. Ou seja, você tem que pegar o F e reduzir. Ao reduzir o F, você perde o quê? Profundidade de campo. Então significa dizer que essa plateia lá atrás vai ficar como?
Exato, vai ficar embaçada. Então essa foto, você vai conseguir tirar a foto do carro do Ayrton Senna, mas a foto como um todo vai ficar muito granulosa, porque você teve que aumentar absurdamente o ISO, e a plateia vai ficar toda distorcida, porque você perdeu muita profundidade de campo, porque você teve que diminuir bastante o diafragma. Certo? Então, isso eu trago para vocês no sentido de vocês entenderem que nós temos aí uma possibilidade de fazer fotos artísticas, documentais e de didática expositiva, mas para que essas fotos elas consigam projetar o que elas têm que projetar, vocês têm que ter o controle do triângulo de exposição. Espero que essa nossa conversa tenha sido útil, que você faça muito bom proveito e a gente vai se falando. Grande abraço a todos.